Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. O dia foi intenso. As decisões foram tomadas. Agora é hora de entender o que realmente ficou. Às 17 horas, você acompanha a análise dos fatos, os bastidores do poder e o que muda na sua cidade, na sua região e no país. Assista pela internet em aguardiandanoticia.com.br ou ouça pela rádio FM 82.3. Download da notícia, segunda edição. O fechamento do dia com quem entende de notícia. Aqui na Rádio Guardiã, às 17 horas em ponto. Boa tarde, 17 horas e 32 minutos, sou o Rico Santana. Começa agora o download da notícia, segunda edição, desta terça-feira, 16 de junho de 2026. Hoje, vamos atualizar vocês com as principais notícias de São Paulo, do Brasil e das regiões de cobertura da Guardiã da Notícia. Iniciando com novidades sobre Brasília, processo de Vorcaro e seus desdobramentos. Vamos chamar aí Vinícius, que vai participar comigo hoje e nos contar o que acontece nesse momento com o voto de Gilmar Mendes e os desdobramentos desta história que está quase que de terror. Fala, Vini, como é que você está? Tudo bem? Fala, Rico. Boa tarde. Eu acho que boa noite já, né? Boa noite a todos os ouvintes aí da Guardiã da Notícia, do download da notícia, das demais plataformas. É sempre um prazer estar contigo aqui, Rico. Rapaz, Brasília pegando fogo. Né, Vinícius? Tá virando terror, não é mais não é passou drama. Não, eu já tô comprando a pizza. Você tem, né? Primeiro ação, drama é igual terror. Não, se você tiver uma pizza aí, já vamos comprar o forno, porque tá indo tudo a caminho de uma grande pizza. Uma grande vergonha tudo isso, né? Tem envolvimento de diversas autoridades. Recentemente, o André Mendonça, o então ministro relator do caso Vorcaro, liberou algumas fotos e alguns relatórios da Polícia Federal, das quais indicaram, inclusive, uma proximidade, né, exacerbada do Vorcaro ao então senador Ciro Nogueira. E o que se fala aqui em Brasília é que Vorcaro ele manipulava os três poderes, né? Quem mandava no Brasil, na verdade, é o Vorcaro. A gente tem até que ver essa questão presidencial aí, porque talvez um grande articulador da presidência da República foi o Vorcaro. Ele tinha o Congresso Nacional, o Judiciário e o Executivo também, né? Tem membros do Executivo envolvido. Então, bem complicado, Rico. Gilmar Mendes falar que ele baseou seu voto na falta de fundamentação idônea. Idôneo aí tá faltando muita gente do Supremo, né? Tá faltando gente idônea. Não, detalhe, já. Tá entendendo? Detalhe. É um absurdo assim, isso, é um absurdo. Só para constar, o voto do Gilmar Mendes foi para soltar o pai de Daniel Vorcaro e o primo de Daniel Vorcaro. Peraí. O áudio para mim Diga-se cortou de passagem que o nome dele é Henrique Cansado Vorcaro, né? Deve estar cansado de roubar o povo brasileiro, porque é impossível uma coisa dessa, né? Eu fico aqui pasmo, né? O Gilmar Mendes, do juiz do Supremo, né? Falar que falta a fundamentação idônea e na desproporcionalidade da medida e na suposta coerção para forçar uma delação premiada. Quando os seus próprios celulares, quantos celulares são, Vinícius? 80 celulares? São 8 celulares e mais de 100 dispositivos eletrônicos. Aí. Já fala mais. Não precisa nem de delação, assim, a delação só é para botar a cereja do bolo. No entanto, o maior problema disso é o seguinte: sabe o pai do Daniel Vorcaro e o primo que estavam presos? Este foi o voto do Gilmar Mendes que você está dizendo. Ele fez um voto favorável para flexibilizar a prisão, tanto do primo quanto do pai do Daniel Vorcaro. Contudo, todavia, entretanto, a Polícia Federal hoje apresentou em seu relatório que lembra do sicário, aquele cara que teve aquela morte meio duvidosa lá dentro da sede da Polícia Federal de BH, que era o matador de aluguel do Vorcaro? Pois bem, a irmã dele estava ameaçando o pai de Daniel Vorcaro, que está preso,
e falando que ela tinha acesso às conversas de diálogos do sicário, que foi, né, que morreu, em tese, cometeu suicídio, está sob investigação disso na questão da polícia, que foi um suicídio muito estranho dentro da sede da Polícia Federal. E, ao ameaçar, porque ela estava com a prestação de R$ 40 mil, fizeram um acordo financeiro, no caso, o pai de Daniel Vorcaro, para calar a boca dela. E ela dizia que ela tinha acesso a conversas na nuvem, que iria levar toda a família de Vorcaro presa. Isso, o Gilmar Mendes hoje tira a vista do processo para poder dar a flexibilização da prisão do pai de Daniel Vorcaro e do primo, e ele relata que não havia provas suficientes. Então, é aquela coisa, além dele roubar bilhões, ameaçar jornalistas, criar um grupo de extermínio, não há prova suficiente. É de assustar, né, Rico? Eu já estou preparando o forno aqui da pizza. Eu acredito que vai tudo virar pizza, porque senão vai acabar a República do Brasil. O Vorcaro, ele conseguiu instrumentalizar a corrupção no país. Olha, me surpreende, cara, eu fico cada vez mais surpreso com a justiça no Brasil, porque antigamente a gente falava que o crime não compensa, né? No Brasil hoje o crime compensa. Pô, você vê, Ô, Rico, as você grandes viveu um tempo facções, político. as grandes facções aí implementando crime para tudo quanto é lado e tá tudo certo. O Supremo Tribunal Federal se envolvendo no crime, com muitos seus juízes envolvidos, e cada vez mais suas sentenças vão ajudando que o crime continue existindo no país. Não ao contrário, o que era antigamente um ícone da proteção e da justiça hoje virou um embaralhado de confusão e de sentenças aí. Olha o que você acabou de falar. São bilhões de desvio, como é que é? Grupo de extermínio e muito mais crimes aí que está sendo exposto pela imprensa, que a gente está batendo, falando todos os dias. E todo dia cai um parlamentar na história, alguém do Supremo, e ninguém faz absolutamente nada. Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! Aí depois querem encanar as pessoas, os brasileiros, que se travestem de autoridade para buscar os próprios direitos do Brasil, encana. E são esses caras aí, ó, envolvidos nesse monte de crimes que estão nos julgando e julgando a lei no Brasil. Toma vergonha, Brasil. Vamos tomar uma providência. Ô, Não é, Rico, para Vinícius? complementar, só para você entender, antigamente em Brasília se falava que existia o rouba mais faz, né? Frase muito popular, inclusive, pelo Paulo Maluf. Hoje em dia, a instrumentalização da corrupção, essa questão tecnológica, né? Porque tinha a questão da obra, você vê a obra, superfaturava e tal. Com a questão do banqueiro Vorcaro e a instrumentalização que ele criou, não precisa mais do rouba mais faz, é só o rouba mesmo, e tá tudo certo. E compra todo mundo. É uma vergonha tudo isso. Para constar, a delação de Vorcaro foi rejeitada novamente. Ele já teve uma delação rejeitada pela Polícia Federal. Agora, numa nova tentativa de delação, pela segunda vez, teve a delação rejeitada, tanto pela Procuradoria-Geral da República quanto pela Polícia Federal, né? Isso faz com que ele possa ter que voltar para o presídio comum, né? O julgamento no STF, como nós já falamos, Gilmar Mendes havia pedido vista, hoje retirou a vista, que era no caso relativo à prisão do pai de Daniel Vorcaro e ao primo, e Gilmar Mendes, pasme, deu um voto para flexibilizar a prisão, dizendo que não havia provas suficientes. Eu acho que roubar todo o povo brasileiro e o fundo de garantidor e diversos fundos de pensão dando prejuízo de bilhões, talvez não seja prova suficiente para o STF. Fora isso, as ameaças dos arquivos em nuvem do sicário, que era o matador de aluguel da grande operação da Turma, né, conhecida como as pessoas ali que operavam a perseguição, seja por redes sociais, seja por hackers, seja até fisicamente, com carros equipados com fuzis, blindados, etc. Então, nós estamos falando de uma máfia muito estruturada no sistema financeiro, o que mais uma vez reforça a questão que os Estados Unidos vêm colocando contra o Brasil e suas sanções, e é assustador assim, tudo, né, Rico? Não dá para a gente ter segurança nem no judiciário, nem no legislativo, tampouco entender as decisões que vêm sendo tomadas, né? Bem complicado isso. Olha, o que a gente aqui pode falar, eu vou conclamar os ouvintes da Guardia Notícia para que entrem no site da Guardia Notícia, acompanhem esses fatos no site
aguardiananoticia.com.br e dá sua opinião, apoia essa história. Vamos entrar em todos os sites, tudo que você vê sobre esse assunto, dê sua opinião, faça a sua crítica, busque seus direitos, defenda o Brasil, porque é o Brasil que está sendo atacado. Sem falar que esta conta vai chegar para você, vai chegar para mim, vai chegar para você, vai chegar para o Brasil. Essa conta de todos esses bi que desaparecem na nuvem da corrupção, chega para a gente de volta. Acorda, Brasil, vamos buscar esses direitos, vamos restituir o Brasil do brasileiro. Tem meia dúzia de pessoas destruindo esse país. Não podemos admitir isso. Vinícius, é um absurdo o que está acontecendo nesse país. Está entendendo? É uma dúzia de caboclo que está destruindo o nosso país. E o pior não é isso, Rico. O Vorcaro, através do Ciro Nogueira e o Centrão, isso vem amedrontando bastante Brasília, tem diversos relatórios produzidos pela Polícia Federal, que hoje vieram a público, que durante a investigação apontam possíveis relações de Ciro Nogueira ligados a Daniel Vorcaro, né? Entre os nomes mencionados está o do senador Ciro e vários outros parlamentares, né? Chegou ao ponto de um dos relatórios da Polícia Federal colocar que existia tratamento privilegiado e que Vorcaro pagou mais de R$ 468 mil em viagens a Nova York e a Paris para Ciro Nogueira. É algo assim assustador. Como que um senador da República, líder de um importante partido, referência por toda a sua caminhada e trajetória política, se envolve numa situação como essa. E não apenas Ciro Nogueira, né, o Rico? Tem também o caso mal explicado de Flávio Bolsonaro e o famoso filme Dark House, que está em curso. Então, acredito que muitas revelações irá surgir por aí. Pelo visto, Vorcaro prova que a corrupção está de todos os lados, direita, esquerda e centro, judiciário, inclusive, envolvido e executivo. É algo assustador. Como pessoa que já mora em Brasília há bastante tempo, conhecedor aí do poder público, já tive em vários cargos públicos, eu nunca vi algo tão devastador quanto a isso. Deixa a Operação Lava Jato, o Mensalão, o Petrolão e o Banestado no chinelo. É algo muito assustador, Rico. Nós estamos falando agora em bilhões, né? A gente, quando fala agora nesse Vorcaro e companhia, é uma formação de quadrilha onde envolve autoridades, onde envolve Senado, onde envolve judiciário, onde envolve pessoas do parlamento. Meu Deus do céu, o que fazer nesse Brasil? Como resolver isso? Porque são os julgadores, são os protetores da justiça, são as pessoas que fazem as leis envolvidas em tamanha corrupção. Quando você se vê diante de uma situação dessa, o que você pode fazer? Qual iniciativa tomar? A quem falar? Aí está aí a pergunta aos nossos ouvintes. A quem você pode falar? Porque nós estamos com o judiciário envolvido, com o parlamentar, o Senado dormindo. Acorda, Senado! Ô, Senado, vou fazer igual o Ratinho, vou trazer aqui o cacetete, começar a bater aqui. Acorda, Senado! E aí, ninguém faz nada? Ciro Nogueira envolvido até o tampo com esse monte de corrupção. E o resto dos senadores? Será que não estão observando o que está acontecendo? Vocês têm o direito de caçar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Vocês têm a condição de buscar uma CPI para apurar tudo isso. Ninguém vai fazer nada no ano eleitoral, onde todos os eleitores estão olhando para vocês e pensando no próximo mandato, no seu dia de amanhã e no nosso dia de amanhã. Vai ficar todo mundo dormindo em cima desse monte de corrupção? Acorda, a vergonha do Brasil, vamos tomar uma providência, vamos resolver alguma coisa. Os ouvintes da Guardiã Notícia, que acompanham o nosso dia a dia, que sabem da nossa luta perante as prefeituras, denunciando, aprovando, buscando a informação, o melhor do nosso serviço para vocês, estamos ligados e vamos dar informação no dia a dia sobre tudo que está acontecendo pelo Brasil. Vinícius sumiu? Cadê o Vinícius? Eu tô aqui. Então, Vinícius, que está em Brasília, acompanhando no dia a dia dessas histórias. Se ele está envergonhado, está lá, imagine todo o nosso país que fica vendo esse circo. É um circo onde os palhaços somos nós. Está entendendo, Vinícius? Nós temos que pagar a conta, inclusive, né?
É isso, e aí não é só isso, pagar a conta, o descrédito da justiça brasileira, o descrédito do parlamento no Brasil. Como é que faz? Passa batido? Se lá em cima, se nos governos, nas instituições da justiça está acontecendo isso, o que dirá o que vai acontecer com a gente aqui na ponta? Imagina isso, não tem mais a quem recorrer. O Brasil virou uma baderna, uma bagunça, por causa de um cara que do nada resolveu, vou comprar o país, vou comprar o judiciário, vou comprar o parlamento, vou comprar o Senado, e todo mundo caladinho? E aí? Como é que Mostrou quanto é faz? fácil, né, Rico? É Quanto é isso. fácil comprar os nossos governantes. Lamentável. Triste, né? Mais do que triste, é sem uma luz no fim do túnel, sem um caminho a recorrer. Estamos aí, ó, num ano eleitoral, onde o voto é extremamente importante. Então, você que vai votar no senador, você que vai votar no deputado estadual, no deputado federal, no governador, no nosso futuro presidente da República, pensa bem, olha o passado dele, olha o amanhã que é para o seu filho, é para você, é para sua família. Você é vítima do seu voto. Ou você será o beneficiado pelo seu voto. Vê onde você quer se enquadrar. Porque o responsável por isso é você que vota. Vinícius, segue aí? Não Olha aí, apenas ó. isso, Rico. Vamos seguir. Só aí, ó, as fotos. Tá vendo, Rico? Amigo é tudo. Mas amigo com interesse é algo complicado, ainda É, mais quando não é é autoridade, uma né? foto carinhosa, foto que eu mandaria aí pro meu, tiraria com a minha filha, com meu filho, com meu pai. É uma vergonha nacional, cara. Ah, mas é um pai. Ele fez a emenda master, né? A emenda master, inclusive, tinha a bancada master no Congresso. Eram ali parlamentares que ficavam defendendo os interesses do Banco Master para dar calote no FGC. A emenda master, só para lembrar os nossos ouvintes e espectadores, foi a emenda que tentava colocar o Fundo Garantidor de Crédito a 1 milhão. Ou seja, o rombo de bilhões ia aumentar. Hoje a Polícia Federal já fala em meio bilhão no total, que ainda não conseguiu se apurar o valor todo. Eu já penso que já chegou a trilhões. Por quê? Temos aqui em Brasília o Banco BRB que faliu por conta disso. Tem uma recuperação muito caótica. A governadora Celina Leão fez um acordo junto ao STF, acordo este que vai congelar o salário dos servidores e de qualquer vaga de concurso público no DF nos próximos 7 anos, porque não pode ter aumento de gasto. Então é algo assim extremamente preocupante, porque era um banco muito rentável, é um banco que possui reservas de crédito e tudo. Então é algo complexo. Ele pegou um banco que era lucrativo, fez ele ficar deficitário para cobrir um rombo. Fora os fundos de pensão que jamais vão receber o dinheiro porque não entra no fundo garantidor. Então é algo assim assustador. Rico, é isso aí. Vamos passar para o quadro 5, a ida de Lula no G7 e a visita e a vista do Donald Trump meio truncado. O que você acha? Olha, eu acho que vamos acompanhar esse próximo voto. É importantíssimo, porque tem 2 votos a favor. Gilmar a favor da continuidade da prisão. Gilmar Mendes vota pela liberação, porque o processo não é idôneo. Idôneo é o Volcaro, a família dele. Esses são os idôneos. O sicário, assassino profissional, que suicidaram-se. Agora tem um novo tipo de suicídio. Suicidaram-se. Não, é verdade, cara, é verdade. Entendeu? Matar o cara chama suicídio, mas ok, vamos para frente. Está Vamos acompanhar esse investigando, está voto investigando. Ele, segundo a importantíssimo. regra, ele morreu dentro da cela da PF, né? Então significa que a cela não é segura. Prendeu o nariz assim, ó, e morreu por asfixia de nariz. Entendeu? Mas é isso. Vamos acompanhar esse próximo voto, porque é importante. Se der 2-2, é pró-réu. Se der 2-2, Porque eles vão para o casa. Dias Toffoli se declarou impedido. Na turma são 5 pessoas, né?
André Mendonça, Fux, Gilmar Mendes, Nunes Marques e Dias Toffoli. Dias Toffoli se declarou impedido, então são só 4 votos. Dos 4 votos, Fux e André Mendonça são favoráveis à manutenção da prisão do primo e do pai. Já Gilmar Mendes acabou de exibir o voto contrário. Se Nunes Marques acompanhar Gilmar Mendes, aí é indúbio pro réu no Brasil. Então, acaba que o pai e que o primo serão soltos. Mesmo o pai pagando chantagens da então irmã do sicário, que ameaçou acabar com as delações. Então, esse é o nível do Brasil, né? O celular de Vocaro fala mais do que a delação dele. É isso. Vamos para frente, vamos para frente. O governo retira urgência do projeto que altera a escala 6x1. Tá aí, ó. Mais um problema aí que todos os empresários do Brasil estão tirando o sono deles e levando preocupação também aos trabalhadores. Porque o que acontece? Na falta de alguém pagar essa conta, quem vai pagar é o povo, né? O cara vai ficar sem emprego, já está difícil, entendeu? Cheio de benefícios aí para um lado e para o outro, mas está aí. O governo federal decidiu retirar o regime de urgência do projeto de lei que prevê mudanças na escala do trabalho 6x1, modelo em que o trabalhador atua durante 6 dias e folga apenas 1. A proposta busca alterar a jornada para o formato de 5x2, semelhante ao texto já discutido anteriormente no Congresso Nacional. Está aí a foto. A decisão ocorre após articulações políticas e também evita que a pauta da Câmara dos Deputados permaneça travada. O presidente da Casa, Hugo Mota, já havia solicitado anteriormente a retirada de urgência, mas o pedido não havia sido atendido. Está aí, ó. Com a retirada do projeto de urgência, a Casa começa a andar e o processo fica parado do 6x1. Então, alguma coisa, os empresariados se mexendo, levando provas que o processo é errado. Então, o governo federal para um pouquinho com isso e vão estudar um novo caminho para a resolução do nosso país e dos trabalhos. Não é isso, Vinícius? Ô, Rico, na verdade, o projeto foi muito criticado, né, por todo o empresariado, que assim, nenhum empresariado quer explorar o trabalhador, mas qual seria a solução? Quem seria muito atingido com esse projeto é o pequeno e médio empresário, né? Ninguém é contra diminuir a escala, mas por que não se diminui a carga tributária para o empresariado? Então, assim, o governo apontava uma solução onde passaria o ônus para o empresariado, que teria que, em tese, contratar mais para poder suprir essa ausência. Obviamente, esse custo ia ser repassado e vai ser repassado para o consumidor final. Então, é uma política de uma grande falta de preparação, de apoio, aonde o empresariado falou, olha, o grande prejudicado não é o grande empresariado, é o pequeno e médio empresariado. É o cara que tem uma barraquinha ali de comércio, que está na feira, é o cara que tem uma ótica que tem 2 funcionários, que vai ter que deixar ou de abrir no final de semana, ou ajustar essa escala para essa nova interpretação, que mantém o mesmo custo e o ônus do funcionário. Então, assim, o empresário, quando você conversa, em sua grande maioria, ele até quer aumentar o salário do empregado. Mas o problema hoje é um empregado que ganha uma média de R$ 2.000, para o empresariado ele custa R$ 4.000. Então, assim, o projeto no Senado ia ser alterado, o governo sabe disso, a própria base governista estava numa situação complicada em manter isso, viu que foi uma estratégia totalmente equivocada do governo, porque ele travou a pauta do Congresso inteiro, o Congresso todo não poderia votar em nada, enquanto esse projeto não fosse votado, correndo o risco, inclusive, de atrapalhar as demais votações. E aí, pasme, ô Rico, ao destravar essa pauta no Congresso, o presidente Hugo Mota vai colocar em pauta o crime de misoginia, onde coloca equiparado a misoginia ao crime de racismo. Detalhe técnico, muito se questiona isso, porque tudo no Brasil vai ser considerado misoginia, ainda mais ano eleitoral. Então, assim, complexo, são pautas muito polêmicas. Neste meio desse cenário, tem também uma questão política envolvida. O então presidente Lula tirou o apoio do pai de Hugo Mota a Senado, na Paraíba, dando apoio ao seu concorrente veneziano, aonde Lula
fez um vídeo de apoio a veneziano, declarando que era para votar em veneziano para Senado lá na Paraíba. Isso tudo pode mexer bastante nos próximos momentos aí no cenário político e das pautas da Câmara, porque havia um acordo de cavalheiros onde o Lula, na Paraíba, que tem sua grande maioria de esquerda, né, pessoas e eleitores da esquerda, apoiaria o então pai do Hugo Mota na sua tentativa aí de vir ao Senado. Logo, Lula fez declaração de apoio a um candidato contrário. Então, muito se fala em Brasília que o jogo do poder aqui, as características do que está sendo movimentado, após esse vídeo que foi divulgado recente, não foi ainda veiculado, porque é um vídeo eleitoral, caso seja veiculado, é considerado campanha eleitoral antecipada, mas já se sabe nos bastidores, isso vai mudar todo o cenário do tabuleiro aí das próximas prioridades do Congresso. Que no fundo a gente começa a observar, Rico, que não é prioridade da população, é prioridade dos jogos de interesses das cadeiras dos poderes, né? Complicado isso. Olha, com a retirada do regime de urgência, o projeto 6x1, ele volta para a Assembleia, volta para a Câmara e vai tramitar normalmente, inclusive passar nas comissões, onde o empresário vai ter chance de estar falando, levando as suas considerações, buscando os seus direitos. Ele volta totalmente para o início. Então ele deve passar por novas discussões entre governo, parlamentares e representantes de diferentes setores. Então tá aí, é uma chance para que o empresariado possa falar. Então você que votou no deputado federal, no seu deputado federal, que é contra o projeto, liga para o seu deputado federal, faça as suas considerações. Você que é empresário, acompanhe as comissões, também faça as suas considerações, que você pode fazer online, você pode fazer presencialmente, você pode eleger o seu deputado federal para falar por você. Enfim, é a chance de você, brasileiro, de você se manifestar a favor e contra o projeto. Então não fique omisso fazendo fofoca, busca os seus direitos. É isso aí. Vamos dar continuidade aqui. Eu vou explicar um pouco sobre o que é misoginia, porque você está falando sobre misoginia e as pessoas, muitas pessoas, às vezes, não sabem do que se trata o assunto e por que esse assunto no ano eleitoral. Tá certo? A aprovação definitiva dessa nova lei, manifestações misogínias na internet ou fora dela são majoritariamente tipificadas como crime contra a honra, tais como injúria e difamação. Ou seja, você vai falar contra uma autoridade que como essas aqui que estão aí, ó, não foram julgadas, estão aí ainda julgando e sendo acusadas de corrupção, mas não foram julgadas, está aí o Vorcaro e suas delações aí no seu celular, falando como que receberam propina, que receberam milhões, mas eles não foram julgados, eles não foram condenados. Então até a gente aqui, ó, quando a gente fala desse fato, a gente pode ser processado por ser misógino. Eu acho que é isso, porque eles não foram condenados, eles não foram sentenciados. Então a gente que é aqui da imprensa, que está denunciando, a imprensa, vamos ver isso aí também, imprensa, isso aí cabe a nós também. Presta bem atenção, toda a imprensa do Brasil. Esse projeto de lei pode reverter, atingir a gente que denuncia, a gente que acompanha, a gente que está todo dia aí, ó, levando fato à população do Brasil, denunciando, acompanhando as verdades de todos os acontecimentos em Brasília e em todo o país. Esse projeto de lei pode nos atingir diretamente, principalmente no ano eleitoral. Não é isso, Vinícius? Assim, é muito discutível isso, porque nós sofremos hoje uma liberdade de imprensa, uma liberdade de expressão muito contestada, né? Até qual ponto, de fato, é uma liberdade ou não. Temos julgamentos aí de inquéritos que têm mais de 10 anos quase, abertos de forma unilateral, que recentemente a decisão da Corte Judiciária da Itália, permitindo, né, que a Carla Zambelli fosse solta, questionou inclusive o julgamento de Alexandre de Moraes, onde ele se coloca como julgador
como vítima e como sentenciador. Então, assim, ele acusa, ele investiga e ele também sentencia. Então, isso a corte da Itália colocou e proferiu ali a liberdade da Carla Zambelli sobre esse aspecto. Então, é algo que o núcleo bolsonarista vem se pautando e vem ganhando forma e corpo, né, com essas colocações. De outra monta também, essa questão aí do Daniel Vorcaro, esse núcleo de corrupção complexo, juntamente com... Houve tentativas de Daniel Vorcaro de agredir a jornalista Malu Gaspar, nossa colega, né? Então, assim, é algo complicado. Até qual ponto a misoginia vai ser de fato protegida, até qual ponto se tornar isso um crime hediondo, não vai criar uma onda de misoginias pelo Brasil e gerar aí um imbróglio jurídico muito maior no judiciário hoje nosso, que já é tão abarrotado de ações muitas vezes essas procrastinatórias, seja ela para procrastinar um pagamento de uma dívida, seja ela para procrastinar um direito que não existe apenas para ganhar tempo, ou fazer e realizar condenações injustas, como vem sendo ocorrendo, como ocorreu nos últimos tempos. O caso dia 8/1 ainda tem diversas pessoas presas, né? Mostra aí o excesso que houve das penas em muitos casos. E, de outra monta, você vê pessoas aí que cometem assassinato, roubam bilhões e são consideradas pessoas idôneas. Complexo, Rico. Estamos num caminho muito complexo para o Brasil. Cabe aí aos nossos ouvintes, os nossos, né, participantes, fazer uma reflexão sobre tudo isso e até qual ponto os nossos representantes estão deixando isso chegar. Complicado. Tá aí. Vinícius, vem chamar um break. Você que é nossos ouvintes aqui da Guardiã Notícia, você pode acompanhar toda a nossa cobertura, pode rever nossa cobertura pela guardiananoticia.com.br. Entre lá, dê sua opinião, acompanhe a gente no dia a dia com várias informações sobre ABC, Brasília, Brasil, Litoral Norte, Grande ABC. Segue a gente. Vamos dar um breakzinho e voltamos em minutos. Fique ligado. ZYO 289. FM 82, FM 82.3 MHz. A Guardiã da Notícia, jornalismo regional com alcance global. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. E aí, voltamos aqui com a Guardiã da Notícia, download da notícia, segunda edição, contando aí com a participação de Vinícius de Brasília, agora falando sobre mais uma novidade e uma história do Supremo Tribunal Federal, que condenou Eduardo Bolsonaro, é condenado pelo STF por coação ao trama golpista. Vini, conta aí pra gente, Fala, essa Rico. novidade. Alexandre de Moraes novamente Brasília não atuando, para. o nosso advogado, que sua esposa recebeu 129 milhões na história do Vorcaro, também envolvido no Vorcaro até a tampa, condenando Eduardo Bolsonaro pela coação em trama golpista. O que você acha disso? Então, é lamentável, né? Eduardo Bolsonaro agora tem uma condenação de 4 anos e 12 meses de prisão por coação sobre a trama golpista. É o famoso inquérito do fim do mundo, inquérito esse que foi aberto lá no dia 8/1 pelo próprio Alexandre de Moraes, e que enquadra todo mundo, né? Todo mundo que é desafeto ao Supremo Tribunal Federal cai nesse inquérito. Chegou até a ameaçar colocar a mídia, jornalistas. Então, até eventualmente qualquer fala nossa aqui pode estar sendo vista por isso, algo complexo, né? Eduardo Bolsonaro, ele foi cassado e agora foi condenado, porque todos, por unanimidade, até os ministros colocados pelo próprio Jair Bolsonaro, à época presidente, votaram para a condenação de Eduardo Bolsonaro. Então isso demonstra também uma postura do Supremo, que algumas pessoas têm a crença, né, que esse ministro foi indicado pelo presidente Bolsonaro, ele jamais vai contra o presidente Bolsonaro. Bom, a resposta está aí. Eduardo Bolsonaro está condenado a 4 anos e 2 meses de prisão, em regime semiaberto, né? Está cassado. Obviamente, ele não está no território brasileiro, ele está nos Estados Unidos. Acredito que esta condenação vai servir para ele como uma base para ele ter lá o pedido de asilo político que ele já vem colocando, com base, inclusive, do próprio julgamento
da então deputada federal, ex-deputada federal, né, Carla Zambelli, que ela também foi caçada e foi presa na Itália. Então, isso acaba dando mais subsídio neste momento eleitoral por essa perseguição, então, conclamada pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando, né, Henrico, muito se fala em Brasília sobre essa tentativa de golpe, porque foi um golpe promovido por aposentados, por velhas que quebraram móveis e tal. Claro que as pessoas quebraram têm que ser responsabilizadas, mas muitos fazem uma comparação que no ano de 2004 o MST fez a mesma coisa, invadiu o Congresso, quebrou um monte de coisa e lá não foi golpe. Então, assim, 2 pesos e 2 medidas na faixa de tempo e espaço. É esse o medo dessa insegurança jurídica que vem chegando no nosso país, se é perseguição, se não é, como fica essa linha de limite dos poderes, diversas autoridades envolvidas em escândalos assim horrorosos, asquerosos de corrupção, a instrumentalização da corrupção, que antigamente existia a expressão rouba mais faz, mas agora nem precisa mais fazer, só rouba mesmo. Então, assim, vergonhoso, caótico, num país que tem uma carga tributária tão alta como o Brasil, que tem funcionários públicos com salários acima do teto. Chegou a ser divulgado recentemente na imprensa que tribunais de contas, salvo engano, do estado do Rio de Janeiro, tinha funcionários lá, tinha, né, ministros do Tribunal de Contas do Rio, que ganhavam mais de 4 milhões de salário, pessoas do judiciário tendo salários aí de mais de 200 mil reais, falando que estava passando fome, estava quase numa situação deplorável, como foi a declaração de algumas juízas aí no julgamento dos penduricalhos, e assim, tendo que existir mecanismos para falar funcionário público, você não pode estar acima do teto, aí criar uma regra para o funcionário público ter no máximo 30% acima do teto, ou seja, é um teto que não é teto, que tem 30% acima do teto. Então, quem paga essa conta? Somos nós, o povo brasileiro, o empresariado, aquele que não é servidor público. Não estou aqui fazendo juízo de valor para serviços públicos, até porque tem diversos servidores competentes que sequer chegam, coitados, beirando isso. O próprio professor mesmo do ensino aí, fundamental e médio tem um salário irrisório em relação a toda essa classe política, toda essa classe, né, jurídica envolvida. E é isso. É mais um reflexo aí que aquela convicção que o ministro indicado pelo Bolsonaro jamais iria contra o Bolsonaro. Tá aí a resposta. Eduardo Bolsonaro condenado a 4 anos e 2 meses de prisão semiaberta e com a perda do seu mandato. E acredito que com essa condenação, sequer o sonho dele de ser senador, ainda que pelos Estados Unidos, na cadeira de suplente, poderá ser composta, visto que ele já tem uma condenação do STF, né, nem em segunda instância, é da última instância possível, e por unanimidade, né, bem complicado, bem pesado. Então, aquela pretensão que o Eduardo tinha de ser um suplente a Senado no estado de São Paulo, ainda morando nos Estados Unidos, sequer vai conseguir fazer a inscrição de chapa, né? Então, bem complicado, isso já começa a demonstrar o cenário político aí dos próximos passos, né? Bom, eu vou voltar aqui um pouquinho, falar sobre idoneidade, porque Gilmar Mendes falou em idoneidade. Eu vou ler para vocês aqui o que quer dizer idoneidade. Vou ler aqui rapidamente. Idoneidade moral refere-se à honra, ética e conduta social ilibada de uma pessoa e a garantia de que ela segue princípios de honestidade. Eu vou repetir porque eu vou repetir. Idoneidade moral refere-se à honra, ética, conduta social ilibada de uma pessoa e a garantia que ela segue princípios de honestidade. Então quer dizer o seguinte, gente, eu não vou aqui entrar na política, não vamos discutir política, vamos discutir justiça. Então é o seguinte, Gilmar Mendes votou a favor do Vorcaro porque o processo não tem idoneidade, ou seja, o idôneo é o Vorcaro, que é ladrão, que está destruindo o país, que roubou bilhões, que fez todo esse monte de corrupção, então ele é idôneo. Agora, voltando aqui, Eduardo Bolsonaro, né? Que está aí defendendo o seu pai, buscando os seus direitos, né? Num suposto golpe que não houve golpe, entendeu? Mas não estou aqui para defender ninguém, vamos nos ater a esta condenação. Aí, unânime, eu não estou aqui para falar sobre quem indicou quem, porque o posto de ministro não é para
para julgar a favor de quem o indicou ou não. Ele está lá para julgar pela justiça, pelos direitos, coisa que no Brasil hoje só está virando lenda. Justiça, direito, valores, está virando lenda neste país. Então a gente fica aqui surpreso, cada dia mais entristecido com o caminho que está tomando esse país, onde os interesses próprios estão acima dos direitos e deveres, onde os direitos são subjugados pelos interesses próprios de quem julga, e esse que julga também não é idôneo, ou seja, ele fala em idoneidade de um criminoso contra um processo justo em favor do nosso país. A coisa está tomando um rumo que a gente fica aqui triste, mas vamos continuar defendendo, vamos continuar denunciando no dia a dia e levando para você tudo que acontece nesse país. Vinícius, vou continuar a falar, vamos falar um pouco de coisa boa, vamos falar um pouco de obras que estão sendo feitas em São Paulo. Vou convidar você para continuar falando de São Paulo. Vamos falar um pouco de São Paulo, vamos falar um pouco de obras que estão acontecendo aqui em São Paulo, que é Renova a Rua, uma parceria do governo do estado com a prefeitura, fazendo aí infraestrutura, mobilidade, investindo 80 milhões do governo Tarcísio de Freitas, junto com a prefeitura de São Paulo, investindo 80 milhões para obras de infraestrutura e mobilidade em regiões periféricas da capital, onde a gente sabe que a periferia, até então esquecida, está recebendo aí, benefício, renova ruas, trazendo umas ruas melhores. Projeto Renova Rua, né? Cara, sabe? Eu acho que... Programa, na verdade. A gente falava sempre que as periferias eram esquecidas, né? Ela estava lá, tá lá na ponta, tá... Eu fiquei não, sabendo tá que foram mais de 100 vias públicas em diversos bairros que a prefeitura fez as obras, né? Porque aí a gente esclarece um pouco pra gente. Vamos lá, Maria, traz o VT dela, por favor. A Prefeitura Presente esteve hoje em São Mateus, na zona leste da capital, com entregas nas áreas de assistência social e habitação. Durante a entrega foi entregue a 14ª unidade da Vila Reencontro na cidade. O espaço conta com 94 módulos habitacionais, com capacidade para atender até 468 famílias em situação de vulnerabilidade social. O prefeito também entregou 200 apartamentos do conjunto habitacional Maria Felipa. O residencial recebeu investimento de 40 milhões e foi viabilizado pelo programa Pode Entrar, que possui mais de 40 mil unidades habitacionais em construção na capital. A programação foi encerrada com a entrega de mais de 3 mil títulos de propriedade por meio do programa Escritura na Mão. Desde 2021, a iniciativa já concedeu mais de 88 mil documentos de regularização fundiária. Tá aí. É o maior programa habitacional até hoje de São Paulo. Tá aí. Além dessa entrega de habitação, de escrituras que vem fazendo aí a prefeitura e o governo do estado, agora com esse projeto Renova Ruas, levando aí um trânsito melhor, um acesso melhor para as pessoas. As obras incluem pavimentação, drenagem, construção de calçadas, implementação de guias e sarjetas, além de intervenções voltadas à acessibilidade e segurança no trânsito. Daí, São Paulo, e juntamente com o governo do estado e prefeitura, levando benefícios para a cidade e nas periferias, o que é muito mais importante. Quando quer fazer, faz, né, Rico? Isso é uma prova, não precisa roubar. Faz parte. Teve recentemente aquelas notícias do estado de São Paulo, e pelo visto as autoridades paulistas conseguiram aí, está conseguindo suprir essas necessidades, né? A chuva em São Paulo, quando bate, castiga bastante. São Paulo é uma cidade hoje que movimenta o maior PIB do Brasil, né? Então, bem interessante, mais de 36 trechos de obras em fase de licitação, tanto de drenagem, construção de calçadas, implantação de guias, intervenções voltadas à acessibilidade e à segurança do trânsito também. Parabéns aí, cidade de São Paulo, pela iniciativa, né? De estar fazendo aí, levando acessibilidade para as pessoas, né? Hoje em dia, a Brasília também tenta fazer muito isso, mas a questão da acessibilidade é algo que vem sendo trabalhado em nossas cidades, né? Que cresceram de forma desordenada em boa parte do seu andamento. Então, é um desafio aí para as prefeituras, para o próprio governo do estado, e São Paulo sempre aí à frente, né? Representando
o tamanho que São Paulo representa para o Brasil e para o mundo mesmo, né? É isso aí, Vini. São Paulo aí buscando e mostrando ao Brasil um trabalho bem feito, elevando benefício a toda a cidade, de ponta a ponta. Isso é muito importante. Quando você fala em, em teto, eu estava aqui lembrando em teto, lembrando das chuvas, você falou em permeabilização, eu penso em chuva. Quando a gente fala sobre teto, aqui lá no Supremo, fala em 30% de sobre teto, né? Aqui, quando a gente fala em sobre teto, é inundação. Quando eu falar aqui, olha, tá sobre teto aqui, é porque alguém tá com a água por cima do teto. Tá entendendo? Então é assim, a diferença entre o Brasil, o Supremo e os direitos dos juízes de sobre teto, e a diferença do brasileiro é o seguinte: quando o brasileiro fala sobre teto, porque a casa dele está inundada acima do teto. Quando é o juiz, é dinheiro a mais. Tá aí. Vamos ver o que é. Não, é uma vergonha, né? Mas temos também Cara, coisas boas aí e preocupações com a saúde pública de São Paulo, um tema tão falado anteriormente e hoje esquecido, mas que continua matando por aí. É o HIV. Em São Paulo, a Prefeitura realiza nesta quarta-feira, dia 17, mais uma edição do projeto PrEP na Rua. Iniciativa voltada à ampliação do acesso aos serviços de prevenção e cuidados com a saúde sexual. As ações acontecerão em pontos das zonas leste, oeste e sul da capital, em locais de grande circulação de pessoas. Durante a programação, a população poderá realizar gratuitamente testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e C, além de iniciar o uso da profilaxia pré-exposição, PrEP, método utilizado para reduzir o risco de infecções pelo HIV. Também serão distribuídos preservativos, gel lubrificante e kits de autoteste. O PrEP ele é usado para quem teve exposição a uma relação sexual sem o devido preservativo, sem a camisinha. Então, usado, você vai num posto de saúde e pede o PrEP. É dado para você, é um combate à dúvida se você contraiu qualquer tipo de doença. Então, o PrEP é isso. Mantenha-se informado, vá buscar quando você tiver tido qualquer tipo de relação. Não faça relações sem que você tenha certeza de quem você está, sem uma relação contínua. Ou seja, o PrEP é exatamente para isso. A atividade ocorreu na Vila Leopoldina, no restaurante popular Bom Prato, Itaquera e do Bom Prato Campo Limpo. A iniciativa é coordenada pela Coordenadoria de Insta-AIDS, da Secretaria Municipal de Saúde, e busca ampliar o acesso e a prevenção aos serviços de saúde na cidade. Tá aí, gente. Não perca, dia 17, vou repetir, amanhã, mais uma edição do projeto PrEP na Rua, iniciativa voltada à ampliação do acesso aos serviços de prevenção e cuidados com a saúde sexual. Procura se informar, procura se inteirar do que é o PrEP, é muito importante. AIDS mata, HIV aí, apesar das pessoas terem esquecido, continua aí com um grande problema no Brasil. Hoje, então, tem mais casos que antigamente. Então, vá lá, procura se informar e se precaver. É o melhor caminho para que você tenha uma vida sexual saudável, gente. Itapecerica da Serra. Jovem morre 10 meses após intoxicação por bebida adulterada com metanol. Lembra disso, gente? Aquela história da bebida adulterada, contaminada com metanol. O jovem Guilherme Torres da Silva, de 22 anos, morreu após passar cerca de 10 meses enfrentando complicações causadas por intoxicação por metanol. Morador de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, ele havia ingerido bebida adulterada em agosto do ano passado e desde então realiza tratamento para as sequelas provocadas pelo caso. Muito triste, isso está aí a foto dele, olha. Muito triste, um jovem de 22 anos, que normalmente, possivelmente,
foi numa festa ou então numa adega e comprou uma bebida achando que ia simplesmente se divertir. E tá aí, ó, falecimento por metanol, por bandidos que adulteraram a bebida com único intenção de ganhar mais e causou morte de muitas pessoas. Seguinte familiar, o jovem apresentou sintomas inicialmente confundidos com uma ressaca, mas o quadro evoluiu rapidamente com alteração na visão e agravamento no estado de saúde. Guilherme chegou a ser internado, sofreu paradas cardíacas e permaneceu hospitalizado por aproximadamente 4 meses. Após receber alta, seguia em recuperação com acompanhamento e sessões de fisioterapia. A Secretaria de Estado de Saúde informou que foram registrados 54 casos de intoxicação por metanol entre 2025 e 2026 no estado de São Paulo, com 12 mortes confirmadas. O caso segue em análise pelas autoridades de saúde, que ainda aguardam documentos e laudos oficiais para confirmar a relação direta entre o óbito recente e a intoxicação investigada anteriormente. Tá aí, gente. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: essa quadrilha que fez a intoxicação, que provocou a morte dessas pessoas, quando vão lá ser julgadas, elas também deveriam ser julgadas pela morte, pela consequência da adulteração da bebida pelo metanol. E aí ser condenada por cada caso de morte, direta ou indiretamente. É isso aí. Quando se toma uma providência com o rigor da lei, e a lei é acompanhada pelos direitos das pessoas, porque essas famílias perderam seus entes queridos, que jamais voltarão e que ficam sequelados, essa família fica sequelada pela perda desse ente querido, né? Então, e aí fica assim, ó, né? O cara que provocou isso, por um monte de gente presa por adulteração dessa bebida. O que aconteceu? Será que foram condenados? Será que estão presos aí? Deveu ser uma sentença por cada morte dessa? Mas a gente aqui da Guardiã Notícia se solidariza com cada um desses familiares que perderam seus entes queridos. Vamos dar continuidade aqui ao nossas informações, nossa cobertura. Você que está nos acompanhando, que quer saber tudo o que aconteceu no nosso dia de hoje, acompanhe-nos pelas nossas multiplataformas, aguardianoticia.com.br, e dê sua opinião. Não deixe de estar dando sua opinião, estar nos acompanhando, falando o que você acha, o que você não acha, nos ajudando a levar para você o melhor da notícia. Vinícius, continua aí? Bora lá? Bora lá, Vamos Vinícius. próximo quadro? O nosso quadro agora é a nossa despedida. Obrigado pela sua participação aí no Download da Notícia, segunda edição. Vamos nos despedindo aqui, 18 horas e 32 minutos aqui em São Paulo e também em Brasília. Agradecemos pela sua participação, Vinícius. Até amanhã. Quem sabe você pode Até, novamente Rico. amanhã com novidades Ô, aí. Rico, é um prazer sempre estar com você, eu sempre me divirto. Gosto da sua energia, gosto da sua pessoa. Vamos que vamos, viu? Um grande abraço a você, a todos os ouvintes e telespectadores da Guardiã da Notícia. E, pelo visto, Brasília vai ter bastante coisa, viu? Nos próximos dias aí. Vamos que vamos. Espero que sejam coisas melhores, porque a gente está levando aqui muita notícia ruim, nossos nossos ouvintes, né? Ouvintes. Ô, Rico, tem uma notícia agora que acabou de sair. Como eu te falei, Brasília não para, né? A segunda turma do STF mantém a prisão de pai e primo de Daniel Worcaro. Gilmar Mendes foi o único ministro a divergir e decidir pela prisão domiciliar ao pai e ao primo de Daniel Worcaro. O Nunes Marques deu um voto também contrário à soltura, ou seja, primo de Daniel Worcaro e pai de Daniel Worcaro vão continuar presos. Acabou de sair. Tá Fala, aí. Brasília não Ó, para.
Parabéns, parabéns, Justiça do Brasil, parabéns, alguma coisa boa. Encerrando o download da notícia, segunda edição, com uma excelente notícia para o Brasil. Manteve a prisão de Felipe Porcaro, Felipe cansado, Porcaro, cansado de roubar o povo brasileiro, deve ser, e o pai dele. Que venha a justiça, que venha o direito dos brasileiros. Até amanhã, se Deus quiser, fique conosco. Amanhã, no mesmo horário, voltamos com o download, segunda edição. Grande abraço, boa noite, produção. Até logo, muito obrigado a todos. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TeraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TeraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em teracorporation.com.br. TeraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio FM 82.3 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.